Gente, nós estamos recebendo aqui o vereador Adilson Girardi, nosso entrevistado dessa quinta-feira do MDB. Vereador, primeiro eu quero agradecer muito a sua presença, muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite para falar um pouquinho aqui no programa Via Direta. Vereador, o senhor está no segundo mandato, né? Segundo mandato. E o senhor tem uma forte atuação em todo o município, mas o senhor é muito conhecido por atuar ali na região do Vila Nova. Existe uma área ali entre mais ou menos o Vila Nova e o Costa e Silva, que é no final ali do Costa e Silva, aquela pavimentação há muito tempo. Passa ali por baixo da rodovia BR-101. Como é que está aquela situação? O senhor tem acompanhado aquele caso? Sim, bastante. Esse trajeto ele faz parte do traçado total da Avenida Almirante Jaceguai, que inicia na Rua Blumenau e termina na rodovia do Arroz, né, atravessando todo o bairro Santo Antônio, bairro Costa e Silva, bairro Vila Nova, até chegar na rodovia do Arroz. O trajeto que a gente está falando da pavimentação é um trecho que começa na Rua Jacob, lá no final do bairro Costa e Silva, e vai pela Rua dos Suíços, passando por baixo do viaduto, e chega no bairro Vila Nova pela Rua Ivorã. Esse trecho ele tem previsão de pavimentação em 2 etapas. A primeira etapa já com licitação homologada, que compreende o trecho do bairro Vila Nova até o viaduto com a BR-101, e o segundo trecho do viaduto da BR-101 até o bairro Costa e Silva. Este segundo trecho ele será executado com recursos de emenda parlamentar, deputado Darcy de Matos. O primeiro trecho será executado já com licitação homologada, com recursos do financiamento que a Prefeitura tomou com o Banco do Brasil. A nossa previsão de início dos trabalhos é agora, já para o próximo mês, segundo a Prefeitura, né? Aconteceu nesse meio tempo, é importante esclarecer, que aconteceu um problema jurídico com a empreiteira que venceu a licitação e essa empreiteira está sendo contestada pela segunda colocada do processo licitatório. A manifestação da Justiça já deu um ganho de causa à empreiteira que venceu a licitação, então a ordem de serviço para a obra, segundo a Secretaria de Infraestrutura, deve ser, né, liberada nos próximos dias, então a obra inicial, uma obra muito importante, tanto para moradores do Vila Nova como para moradores do bairro Costa e Silva. Bem, assim, a gente está muito confortável, né, com o novo governo, né, que está na Prefeitura, com o prefeito Adriano Silva. Já estivemos conversando algumas vezes com ele esteve lá no bairro Vila Nova, fazendo visitas a obras, e o nosso posicionamento como partido hoje é de governabilidade, é de apoiar aquelas ações, aqueles projetos que são importantes para a cidade de Joinville, e discutir aqueles que a gente acha que precisam ser melhor discutidos. Então, o MDB não é oposição, como muitos dizem, que acham que o partido passou para a oposição, né? Isso não é verdade. Então, o MDB hoje ele está numa condição de governabilidade, querendo apoiar o governo nas ações que são necessárias, né, para que a nossa Joinville continue crescendo. Vereador, a questão ali do centro, os comerciantes continuam se queixando, já conversei com outros vereadores a respeito do tema. O problema que eles se queixam é o seguinte, que as ruas não foram pavimentadas. Existe uma explicação para elas não serem imediatamente pavimentadas, mas o que se pode fazer para que se acelere esse processo, para que aquelas vias ali, a via gastronômica e outras vias que foram afetadas pelas obras do Rio Matias, possam ser pavimentadas? Os paliativos, né, que poderiam ser feitos hoje dizem respeito a uma manutenção provisória, não a pavimentação, porque a pavimentação ainda depende de uma decisão judicial para que a Prefeitura possa entrar com a intervenção, né, para fazer o recap das vias. Então, o que pode ser feito hoje de prático seria uma manutenção provisória com material que não é o asfalto, mas pelo menos para garantir uma trafegabilidade melhor naquela via. E em segundo, existe uma ação que pode ser feita por um conjunto, né, de personagens, vereadores, deputados, prefeitura, para que a Justiça se sensibilize em logo, né, liberar logo uma decisão judicial para que a Prefeitura possa entrar na rua e fazer as obras necessárias. Então, essa é a ação necessária que eu diria a mais cabível para hoje. Vereador, aqui em Joinville nós temos uma queixa recorrente das pessoas quase todos os dias a respeito da iluminação. A iluminação pública, à medida que as lâmpadas vão queimando, parece que acabou o período de responsabilidade da última empresa que havia ganho a licitação e não houve uma nova licitação. Há novidades em relação a esse tema, porque em várias regiões da cidade existem locais que ficaram meio que no escuro com a falta de manutenção. Sim, o contrato da manutenção da iluminação pública venceu em novembro. O governo passado achou por bem
deixar que a licitação fosse feita já pelo novo governo, com os novos critérios. Essa licitação foi feita, foi um pregão eletrônico. A empresa que ganhou foi a empresa Quantum Engenharia, que já era a empresa que fazia manutenção no passado. A ordem de serviço foi dada nesta semana, então a manutenção retoma agora a partir dessa semana, mais tardar semana que vem, que a partir da ordem de serviço são 10 dias para a empresa retomar. Então nós acreditamos que a partir da semana que vem a empresa já estará na rua fazendo essas alterações. A gente até pede para que a comunidade tenha um pouquinho de paciência agora, porque existe uma quantidade represada de manutenções, mas eu creio que em questão de um mês a empresa deve conseguir recuperar, né, aquilo que ficou para trás. A renovação que aconteceu na Câmara é histórica, né, é inédita, né, ficaram apenas 4 vereadores de um total de 19, então foram 15 vereadores novos, e a gente percebeu que isso aconteceu muito em função da rejeição que o povo, que o eleitor tem feito em relação à política como um todo. Então, quem conseguiu chegar foi mediante muito trabalho. A gente até esperava, a nossa expectativa era de fazer uma votação, inclusive, maior do que nós fizemos, em função de todo o trabalho que a gente conseguiu desenvolver nos últimos 4 anos. O que a gente tem visto agora na Câmara de Vereadores é positivo, são 15 vereadores novos, somados aos 4 que já estavam lá, que receberam o aval, né, da população para continuar. A gente percebe que há muita vontade de fazer o certo, há muita vontade de discutir, né, com seriedade, sem aquelas brigas de plenário, sem aquelas brigas que não levam a nada, né, aquelas discussões que são discussões até de cunho político apenas. O que a comunidade quer, na verdade, é que as coisas aconteçam, que o vereador esteja o fiscal, que o vereador esteja na rua, né, cobrando do governo, fazendo aquilo que a comunidade espera de um político. E eu vejo isso bem presente nessa nova legislatura. Tenho, assim, uma grande expectativa, né, nessa legislatura. Nós estamos aí com 3 meses de trabalho, mas já temos grandes frutos, né? A gente percebe nas discussões, nas comissões, nas discussões em plenário, a gente já percebe que mudou, né? Mudou bastante e mudou para melhor. Eu tenho uma boa expectativa em relação a essa legislatura. Dizer, né, que a pandemia ela é uma novidade para todos nós, né? Toda a classe, inclusive política, classe médica, classe empresarial, está tentando encontrar caminhos para que a gente consiga sair dessa pandemia da melhor forma possível, né? O que a gente tem encontrado, seja nos hospitais, seja nas unidades de saúde, é um clima, na verdade, de expectativa, primeiro, com a vacinação, e segundo, né, com a eficácia das medidas que os governos têm adotado para minimizar os impactos. Hoje nós temos situações críticas, né, nos hospitais, onde que até ouvimos falar, né, de lugares onde que é necessário que se faça a escolha de quem vai morrer. Isso é assim, se a gente for observar essa questão, a gente vê que é uma adoção de medidas de guerra, né? Morre aquele que tiver em menos condições. Então a comunidade nos cobra muito isso. Como vereador, né, nós estamos tentando levar para a comunidade aquilo que o governo tem tentado nos ajudar em relação a suprir a comunidade com informações, para que eles possam entender, né, a necessidade do isolamento social, do uso da máscara, das medidas de segurança, de higiene, lavar as mãos, que são ações que, nesse momento, são as únicas que a gente tem certeza que tem alguma eficácia. Muito se fala, né, em tratamento precoce. Se for uma coisa que funciona, ótimo. Eu não posso falar a respeito disso com propriedade, porque eu não conheço, não sou médico, não tenho conhecimento técnico, mas torço para que haja, né, medicamentos, que haja ações que possam minimizar, né, o impacto da pandemia em todas as nossas vidas. Então, eu acredito que a gente vai sair dessa, mas vai precisar vir a vacina e a gente vai precisar tomar um pouquinho de cuidado. Eu não defendo o isolamento total, eu acho que prejudica muito o trabalhador que precisa estar na sua empresa trabalhando, prejudica o comerciante que precisa faturar também. Então, o que a gente precisa hoje é tomar todos os cuidados de higiene, todos os cuidados de distanciamento social, para que a gente possa, né, diminuir a contaminação do Covid-19. Nós tivemos uma reunião ampla com o prefeito Adriano e nós entregamos nas mãos do prefeito toda a programação que a Secretaria da Infraestrutura já havia executado no ano passado para pavimentação no bairro Vila Nova. Nós tivemos, assim, a grata satisfação de ouvir do prefeito que todas aquelas vias que já estavam planejadas
o prefeito assumiu, né, como execução garantida já com recursos do Banco do Brasil. Então, na Sebastião Jonque, não só a Sebastião Jonque, mas as 3 ruas que fazem o contorno da unidade de saúde, são a Sebastião Jonque, a Rua Alberto Vince e a Rua Arthur Hille, que fazem o contorno, inclusive são linhas de ônibus, né? Essas ruas estão garantidas, né, a pavimentação, através do convênio com o Banco do Brasil. A gente só não consegue dizer prazo, porque o prazo agora depende, né, da Prefeitura, que está fazendo a revisão de todos os contratos de pavimentação, até por ser um governo novo, eles querem se precaver, né, conhecer o processo de perto, mas segundo o prefeito, né, essas ruas estão garantidas dentro daquelas pavimentações que vão acontecer ainda com recursos do Banco do Brasil. Vereador Adilson Girardi, do MDB, eu quero agradecer muito a sua presença. Espero que o senhor retorne muitas vezes aqui para prestar essa satisfação à comunidade, né? A comunidade precisa estar a par do que está acontecendo na cidade. Nada como a gente conversar com os vereadores, que são os que estão mais bem informados sobre o que acontece na cidade de Joinville. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Enes. Eu gostaria de aproveitar esse momento ímpar aqui para dar uma notícia muito importante para 98 famílias lá do Anaburgo, do Vila Nova. O processo de regularização fundiária, que é uma coisa que a gente defende bastante, foi liberado para 98 famílias, são 98 escrituras que foram liberadas nessa semana. E ontem nós tivemos a notícia de mais 35 escrituras no Ademar Garcia, processos de regularização fundiária. Então, uma vitória, boa notícia para a comunidade. Então, quero agradecer aqui ao Enio, agradecer a toda a direção aqui da emissora, né, e dizer que nós estamos sempre à disposição, né, para estar aqui esclarecendo, trazendo informação para a comunidade. Ok, falamos com Adilson Girardi, do MDB, vereador que gentilmente atendeu o nosso pedido para essa entrevista aqui hoje.